Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Jobede, cuja mãe era Rute. Jobede gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Aror. Aror gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz um filho. E José deu ao menino o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos a solenidade do Natal do Senhor. São 4 liturgias. Essa missa que nós celebramos agora é a chamada Missa da Vigília, que acontece sempre antes, na parte da tarde, para quem reza do Dia das Horas, antes das primeiras vésperas. Teremos ainda a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia de Natal, para que se complete, não é? Todo o ciclo do Natal. Fiquem tranquilos, já estão cumprindo o preço de Natal. O pessoal pergunta: nossa, padre, é 4 missas que eu tenho que ir? Mas quem puder participar, claro, né? Cumprir toda a liturgia é muito maravilhoso. Mas hoje você está cumprindo já o preceito. Espero que você volte amanhã, não é? Também para celebrar o Natal do Senhor. E, no entanto, a palavra de Deus hoje nos diz algo fundamental. Na primeira leitura de Isaías, nós vemos que Deus olha para aquele povo que estava no exílio e o levanta de novo. Apesar do sofrimento, da dificuldade, há uma palavra de Deus para eles, e eles abraçam a palavra. E mesmo a imagem de matrimônio que é colocada, porque diz que Deus olha para o povo, olha para a terra e chama ela de minha esposa, da bem-amada. E de fato, o povo era a esposa de Deus. E Deus jamais rompe a sua aliança. O ser humano, por diversas razões, por muitas vezes ficar fiel aos seus próprios conceitos, situações, circunstâncias, pela cabeça dura que temos muitas vezes, nós rompemos alguns momentos. Mas Deus jamais rompe aquilo que é dele conosco. Os princípios de Deus são inalterados, ele não volta atrás, ele não é homem para mentir, não há falácia em Deus.
e Ele vai até as últimas consequências para nos salvar e nos trazer de volta para si. Tanto que o evangelho que nós meditamos hoje, após apresentar ali a genealogia de Jesus, como que se deu o nascimento do Senhor, nós somos chamados a entender a importância disso. Olha, você imagina uma coisa, em Efésios capítulo 2, versículo 7, diz que Deus se esvaziou da sua divindade, assumiu a condição de escravo, fazendo semelhante a nós, exceto no pecado. Na encarnação do Verbo, há de certa forma um esvaziamento de Deus de sua divindade, para assumir a nossa condição menos no pecado. Para pensar na grandiosidade desse mistério. Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, antes de acontecer as que acontecerão. Ele pode mudar todas as coisas, e Ele escolhe visitar a nossa condição. É por isso que eu vi hoje, uma frase bonita que diz o seguinte: quando o menino quer ser homem, certo? O homem quer ser rei, o rei quer ser Deus, mas Deus escolheu ser menino, assumir nossa condição humana, para nos comunicar o seu projeto de amor para cada um de nós. E isso de antemão já é algo grandioso. Nós temos um Deus que desceu aqui, que apresentou o que é a verdade, que apresentou o que Ele espera de nós, o que Ele espera para a realidade, o que Ele espera de todas as coisas. E nós precisamos começar a olhar na direção aonde Deus está olhando. A tendência nossa é olhar nos locais de poder, de prestígio e de visibilidade. É o que hoje me perguntavam ali, conversando com algumas pessoas. Eu falei assim: padre, mas por que Deus não nasceu lá na corte? Não é? Onde estava o rei? Por que Ele não vem de lá? Porque talvez se Ele viesse de lá, já começava uma transformação lá, que iria desdobrar numa transformação para todo o povo. Olha, normalmente Deus não está olhando a direção que os seres humanos estão olhando. Basta olhar, por exemplo, fazer um paralelo às aparições de Nossa Senhora. Se olharmos Fátima, os pastorinhos, crianças simples, limitadas. Basta olhar, por exemplo, Lourdes, quando nós olhamos o mistério de Bernadette. Bernadette era uma menina que tinha uma pobreza intelectual, de saúde e social. Você imagina uma coisa, uma família, pai, mãe e 5 filhos, morando num quarto de 4x4, só tinha esse quarto. Uma menina que teve a doença da cólera, e naquela época, o mertiolate ainda ardia, lembra? Na época, a raiz, rasparam as costas dela para curar a cólera. Tinha uma asma tremenda, inclusive quando, pela primeira vez, Nossa Senhora lhe aparece, ela está com uma meia de asma, porque era um dos jeitos de ficar um pouco mais aquecido e sofrer menos com a doença. Não conseguia aprender, tinha muita dificuldade intelectual. Tanto que, quando começa as revelações, as aparições, ela consegue falar apenas o dialeto do campo onde ela morava. Até que, um dia, em 1858, em 54, havia sido aprovado o dogma da Imaculada Conceição. E o bispo pergunta para ela: como que chama essa mulher que lhe aparece? Ela fala: Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou Imaculada Conceição. E o bispo chora, porque não tinha como saber, não é que nem hoje. Você publica aqui, aparece lá, não é? No outro lado do mundo, e todo mundo fica sabendo o que acontece. Mas perceba, ninguém olharia para Bernadette. Ninguém olharia para essa menina para dizer que ela seria alguém com quem Nossa Senhora viria e falaria. Nenhum de nós, quando ela viesse falar, enxergaríamos nela a verdade, porque nós olharíamos para a aparência simples, frágil, e a nossa maneira de compreender as coisas não conseguiria aceitar de antemão que Deus está falando com ela. Esse Deus que poderia ter aparecido de diversas maneiras, de tantos modos, Ele escolhe assumir nossa condição humana, nascer do seio virginal de Nossa Senhora e ver como nós. Quem que é pai e mãe? Levanta a mão, os pais e mães. Pode baixar. Eu ouvi dizer, não sei se há consenso nisso, que o grande momento da mulher, da gravidez, é quando ela se descobre grávida, ou não é? Sabe que ela está grávida é uma experiência que a mulher tem muito forte. O homem, ele vai ter mais forte quando ele vê a criança já nascida, que ele visualiza ali. Agora, você já parou para pensar quando Nossa Senhora não encontra espaço na hospedagem para ela? Não tem espaço para eles.
Eles vão numa manjedoura. E assim, a gente está acostumado a ver umas imagens muito românticas das coisas, né? Manjedoura, onde os animais, desculpa, pode dizer. Tem os dejetos dos animais, é ou não é? Tem o cheiro dos animais. Tem tudo ali que não é um espaço para alguém nascer. E Jesus nasce numa manjedoura onde os animais comem, já indicando que ele seria o alimento que nos daria o verdadeiro pão do céu ali, numa manjedoura. É ali que ele nasce. Ninguém olharia para essa situação. Como é que pode o Filho de Deus nascer numa condição como essa? Já parou para pensar que você, como pai e mãe, quando você pegou pela primeira vez seu filho nos braços, você viu esse ser tão frágil? As mulheres enxergam bastante beleza na criança, nós homens vemos apenas um corinho de joelho. A gente fala que está bonito, mas a gente não está achando que está bonito, não. É? Aquele joelhinho engrujado, a mãe, nossa, que coisa mais linda. Você fala, não é, não. Tem hora que o homem olha e fala, será que é meu isso mesmo? Chama de isso, né? Quando você pegou aquela criança frágil, para pensar que um dia, o privilégio que Maria Santíssima teve de pegar no colo o Filho de Deus, o autor da salvação, não é qualquer um não. O próprio Deus que visita a condição humana se viveu como uma criança. Se ele comeu, foi porque Nossa Senhora lhe deu de comer. Se ele deu os primeiros passos, foi porque ele foi educado a dar os primeiros passos. Se ele cresceu firme e forte, foi porque ele foi educado e foi alimentado. Olha a grandiosidade de Deus. Olha como que a humildade de Deus, desse esvaziamento, nos ensina como é que nós temos que viver esse tempo de Natal. E ele não participa de maneira superficial da nossa história. Eu sei que todas as vezes que você vê esse texto que fala que veio de Abraão gerou não sei quem, e aqueles nomes bons para você colocar no seu filho, você que está com filho aí, tem uns nomes bons, dá uma olhada na genealogia, um nome mais bonito que o outro, Salmão, Jerubabel, você pode colocar depois ali, não é? Sabe o que está dizendo ali? Que a história da salvação perpassa a história humana. E outra coisa, tem nessa genealogia uma prostituta, Raabe, e uma estrangeira, Ruth, que o Senhor faz que essa história passa, não se mistura com ela, mas perpassa até que chega a Jesus, como se dissesse o seguinte: daqui onde começou a história dos povos, nós atingimos o ponto alto que é Cristo, Ele que vem da descendência de Davi para comunicar, é algo que passa despercebido. As gerações são 14, 14, 14. No hebraico tem as letras têm uma numeração. A soma do nome Davi dá 14. É como se dissesse o seguinte: o rei que devia vir passou pela nossa história e nasceu para nós. Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da história. E escolheu participar dessa maneira. Talvez por esse Natal, o que Deus tem mais esperado de nós é que sejamos pessoas humildes. Só que a humildade, ela não é uma atitude primeiramente de fragilidade ou aquelas atitudes meio que figuradas, é verdade? Eu brinco, sabe quando aquela pessoa recebe aquele elogio e ela pega e fala, não, imagina, é isso não. Mas por dentro está dançando catira, tudo feliz, né? Essa é a falsa humildade. A humildade é uma condição daquele que, reconhecendo que Deus é grande, Senhor de todas as coisas, ele se posiciona como servo, e um servo disposto a aprender e fazer aquilo que o seu Senhor espera. A humildade nos faz acolher aquilo que tem que ser acolhido, não aquilo que eu quero que seja acolhido. A humildade me faz ter uma atitude diferente em relação a todas as coisas. Certa vez eu ouvi de um padre indiano, falecido já, que a humildade é uma chave que abre todas as portas, inclusive a do coração de Deus. A humildade vai fazer com que nesse Natal nós não cheguemos para a ceia, para a convivência, querendo ganhar do outro, querendo vencer, querendo ser melhor, querendo afirmar aquilo que temos de pior em nós. A humildade talvez vai fazer com que você chegue para a pessoa e fale, olha, me perdoa pelas palavras que eu te disse esse ano aqui, eu quero me reconciliar com você hoje. Talvez a humildade vai te levar a uma outra atitude, não é? De trazer para perto aqueles que não estão tão perto assim. Deus espera que nós sejamos assim, para que de fato celebremos o Natal do Senhor. Eu brinco que esse tempo de dezembro, o tempo para ter confraternização, é ou não é? Misericórdia divina. Eu falei que agora vai ter uma confraternização para comemorar o fim das confraternizações. De tanta confraternização que tem. Só que isso pode fazer com que nós percamos o sentido do Natal. Às vezes, desde o começo do mês, o povo já sabe onde vai comer, o que vai comer, o que vai beber, o que vai ouvir. Está tudo certinho, o presente que vai dar, já viu tudo. Só esqueceu de um detalhe.
do aniversariante. Toma cuidado, para o Natal, você está celebrando você mesmo. Está celebrando uma celebração humana, pagã, desculpa dizer. Aí você vem na missa com pressa de ir embora, não vê a hora que o padre está falando muito, esse padre gordo está falando demais, eu tenho que ir embora, que eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que esquentar comida, eu tenho que fazer um monte de coisa. Está com a cabeça longe, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem parente em casa, tem gente em casa, o padre não para de falar, tem gente em casa, tem gente ali. Desculpa, nós estamos celebrando o quê? Ou estamos celebrando o Natal do Senhor, ou estamos celebrando nossas circunstâncias, não tem meio termo. Ou eu estou celebrando a Deus, ou estou celebrando o inimigo de Deus, porque é Ele que faz isso. Ou estou celebrando de fato aquele que nasceu, ou eu já me perdi nos conceitos, nos propósitos, nos princípios, porque perdi a dimensão daquele que eu estou celebrando. Se não houver uma atitude em relação a Deus, o que Ele espera, se não tiver uma vida sacramental adequada, eu não vou estar celebrando nada, gente. Desculpa dizer, quantos aqui hoje estão na missa aqui, mas a última vez que foi buscar o sacramento da confissão, foi no casamento, está com 70 anos de casado, você está celebrando o quê, meu irmão, minha irmã? Você está celebrando, você está brincando com você. Gente, não é desse jeito não, não é desse jeito. Não é porque o padre quer saber da sua vida não, nós não tem interesse no você não, fica tranquilo. Mas é a maneira como você vai celebrar. Pela teologia do sacramento, eu tenho repetido muito isso. Não há um protagonismo do padre. Não há um protagonismo do padre. Na Santa Missa, na confissão e em todos os sacramentos, são gestos visíveis da ação invisível de Deus. Tanto que o mérito e a eficácia do sacramento não está condicionado à pessoa do padre. Porque existe um único sacerdote, como existe um único sacrifício, que acontece de uma vez por todas. E quem o preside é o próprio Cristo. É por isso que a expressão latina, o padre age in persona Christi, na pessoa de Cristo. E o sacramento, ele age, tem uma eficácia por si mesmo. Ele age porque não somos nós. Nós não temos nada para oferecer para Deus. É Ele que se oferece a si mesmo por amor de nós, para que nós experimentemos de fato a sua graça. Então, se você tem um lado para a sua vida, e não tem enxergado nada de bom, nada que você pode entregar, eu não tenho nada para entregar para Deus, talvez esteja pensando isso. Posso dizer uma coisa? Você está corretíssimo. Nós não temos nada mesmo. Mas estamos aqui hoje para receber aquele que é tudo, que tem todas as coisas, que é Senhor da história. Aquele que nasceu na fragilidade de uma manjedoura, hoje se faz pão do céu para nos alimentar. E é preciso que nós distinguamos quem Ele é. Saibamos quem é o Senhor em nossas vidas. Senão, meu irmão, minha irmã, vamos celebrar tudo, menos o Natal do Senhor. Portanto, fecha seus olhos, baixa sua cabeça. Peço ao Senhor